tudo bem? Me falei que eu voltava e aqui estou eu. O cenário está melhorando, olha que cenário fofinho que eu estou montando pra vocês. Achei um lugar super legal onde eu posso pôr livros. Olha, meu material que eu mostrei pra vocês no vídeo, né? Ai, papelaria. E também coloquei minha máscara, ó, as máscaras fofinhas que estamos usando neste período tão difícil, porque é um período difícil e é sobre isso que eu venho falar hoje e posso considerar que talvez essa seja a parte 1. Nós vamos falar de saúde mental na pandemia e vamos falar sobre bipolaridade. Durante muitos anos da minha vida eu faço terapia. Eu não tenho noção de quando começou. Eu sei que desde muito cedo, desde o jardim da infância, quando eu estudava na educação no jardim, era o jardim que se chamava, as professoras e a direção alertaram a minha mãe que existia algo diferente em mim, que eu tinha uma dificuldade e que aquilo poderia ser um déficit de atenção. E acho que por eu ser muito nova e eu ter na faixa dos 3 anos e meio, 4 anos, e minha mãe estar grávida, não, na verdade ela já tinha tido a minha irmã, e trabalhava muito, então ela, naquele momento, ela não conseguiu ir mais a fundo dessa questão. Foi quando passou um tempo, eu fui para outro colégio, que era o colégio de educação infantil mesmo, mais fundamental, ou Consolata, e ali mesmo a coordenação informou a minha mãe que seria necessário que eu fosse à terapia. E funcionava assim, tipo, a psicopedagoga do colégio chamava a gente para fazer um desenho, a gente fazia um desenho e a partir daquela avaliação chamavam os pais para informar se era necessário ou não. Meu filho estuda nesse colégio e dessa mesma forma foi quando meu filho precisou também de estar recebendo esse tipo de atendimento, se assim podemos dizer, né? Ficar mais confortável aqui. A Edviges vai nos ajudar hoje. E eu tive uma trajetória onde eu fiz terapia e eu me lembro até os 10 anos de idade, assim, bem intensamente, ainda enquanto morávamos em São Paulo. Lembro da Rosa, minha terapeuta aqui em São Paulo, que chegamos numa fase onde sentávamos e conversávamos, porque com a Vandréia, a minha primeira terapeuta, era bem lúdico, era sentar e desenhar e ela tentar descobrir o que se passava dentro de mim. Com a Rosa já era poucos desenhos e muito mais a questão de conversar sobre o que se passava, e eu tinha uma intenção também bem forte de conversar. E foi uma época, quando chegou os meus 12 anos, que os meus pais tiveram que se mudar. A gente mudou para o interior, para Jarinu. E passei a estudar um primeiro ano numa escola pública, porque não tinha escola particular ainda na cidade. A cidade era muito pequena. Na época ela tinha 18 mil habitantes. E posteriormente a isso, no ano seguinte, a escola passou a ter 2 escolas particulares. Meus pais resolveram experimentar uma e depois a outra, que era o objetivo. Cheguei a fazer atendimento psicológico na cidade. Aos 14 anos eu tentei suicídio.
A princípio sem um motivo que fosse grande. Eu e minha mãe tivemos uma briga por conta de limpar a casa. Não que fosse a gota d'água por ajudar ela no serviço doméstico, mas sim porque eu recebi uma agressão física e eu já estava com 14 anos. Então, pra mim, foi difícil. E hoje fica muito mais claro o como eu alternava em sentido de depressão e excitação. Mas não essa excitação que vocês acham, assim, de excitação para um lado sexual, não. É excitação de felicidade. Então eu tinha uma alternação anormal do que as outras pessoas tinham em relação a situações. Às vezes até do dia a dia eu apresentava isso. Então eu tentei suicídio e tomei um monte de medicamento. E minha mãe me encontrou. E aí eu falei que havia tomado, eu estava chorando muito e mostrei para ela as caixas que eu tinha tomado de um medicamento que era até restrito, ficou restrito por algum motivo, era um medicamento de sinusite. E eu não lembro o nome dele agora, mas eu lembro que ele era em cápsulas e ele era todo coloridinho. E então eu fui parar no pronto-socorro e fiz uma lavagem estomacal e tomei aquela puta bronca do médico e da enfermeira que me atendeu. Tentaram passar um cano enorme, tentaram judiar de certa forma, né? Falando do fato de eu ser uma moça bonita, de quantas pessoas queriam viver e eu lutando contra algo que Deus me deu, tipo, saúde, família boa. Só que as pessoas não sabiam o que se passava dentro de mim, né? O caos, eu falo, meu caos. Hoje as pessoas ainda não sabem do meu caos. É muito difícil quando a gente fala disso, do caos interno. E existe essa alternação, né? Você tá bem e é muito difícil você conviver com isso dentro de você. Que é essa dualidade, essa bipolaridade. Ela é muito horrível pra quem vive, muito dolorosa. Enfim, passado algum tempo, como todo adolescente, terminei o ensino médio e meus pais sempre me proporcionaram pra mim e pra minha irmã o máximo de condições melhores que eles podiam. E eu escolhi alguns caminhos errados. E fiz muita besteira. Saí com pessoas que eu não devia. Enfim, meti o pé pelas mãos. Gastava Haroldo, cartão de crédito, o nome que eu tinha, e fui induzida por uma pessoa que eu estava namorando a gastar, comprar coisas pra ele. Na verdade, comprava mais pra mim do que pra ele. Chega a tirar um carro pra pessoa. Não é normal. Você não tira um carro pra uma outra pessoa, você tira um carro pra você. Então eu era muito fácil de ser manipulada. Eu entrava de cabeça, muito de cabeça, assim. Muito sentimento. Tinha medo de ficar sozinha. Até que eu tive meu filho com 25 anos e eu comecei a trabalhar na minha área de atuação e comecei a firmar a minha vida. Comecei a firmar e botei na minha cabeça que seria eu, ele e os meus pais. E com certeza foi um dos melhores momentos, porque eu sentia que existia um equilíbrio que eu não havia experimentado.
e que eu via as pessoas, minha família, meu pai e minha mãe, orgulhosos do que eu estava me tornando, né? Nada como você ter pessoas orgulhosas de você. Eu não tinha um diagnóstico fechado. Eu ia ao psiquiatra, frequentei o psiquiatra dos meus 21 até os 26, mas sem diagnóstico fechado. Só com uma leve depressão. Como é que pode uma pessoa que tenta suicídios ao longo da vida ter uma leve ou moderada depressão? Eu não sei. Eu sei que transtorno bipolar atinge muita gente no mundo. E, na melhor das hipóteses, num país como os Estados Unidos, o diagnóstico sai em 10 anos. O meu levou mais de 15. Levou muito tempo. E eu permaneci nessa empresa por 5 anos. Tive mais 2 filhas. A empresa foi vendida, eu arrumei outro trabalho. Eu sou muito grata por esse trabalho que eu arrumei, que uma amiga minha me arrumou. Não deu nem tempo de respirar. Eu saí de uma empresa e entrei na outra. Esse trabalho me possibilitou a minha faculdade de recursos humanos. E eu mantive um momento de estabilidade pleno. Eu me sentia plena. E a pandemia me desequilibrou. A pandemia me trouxe algo inimaginável. E eu tinha um pensamento muito rápido, muito acelerado. Não conseguia, não tinha controle do que estava passando aqui. Eu não conseguia comer. Eu tive perda de apetite. Muito. Teve uma época que eu vivi de chá. Vivi de muito chá. E eu dormia 3 horas. E eu acordava como se eu tivesse dormido 8, 10 horas. E meu psicólogo da época, que é uma pessoa maravilhosa, Ricardo Marcon, ficou insistindo de que eu era maníaca depressiva, que é o termo utilizado para bipolaridade nos livros mais antigamente de psicologia. Mas a psiquiatria e já a psicologia atual já relatam como quadro de transtorno bipolar. E eu não queria aceitar. De primeiro momento eu não queria aceitar, eu tinha muito medo, porque bipolar é louco. Bipolar é uma pessoa que ninguém quer por perto. E levou um tempo. Eu passei por 2 médicos psiquiatras e fui atrás do meu primeiro médico para chegar ao diagnóstico de que eu sou bipolar. E aceitar esse caminho foi muito difícil. Eu fui, durante essa trajetória da pandemia, medicada muito errado. Eu perdi 20 quilos, não por conta dos remédios. Não se sabe se foi medicamento, não se sabe se foi doença, não se sabe se foi o chás. Mas eu perdi 20 quilos. 20 quilos. É muito peso. Eu passei de 71 quilos a 52. Eu passei de um tamanho 42 para um tamanho 36. É muito absurdo. É muito absurdo. E eu tinha muitas preocupações, né? Eu sabia que com a pandemia viriam cortes
e eu trabalhava no setor terceirizado da Telefônica, e aí veio o corte do meu setor. E eu sou responsável financeira pelos meus filhos, porque o pai deles é incapaz de fazer a parte dele. E não é incapaz porque é uma pessoa incapaz, é porque não quer. E antes de eu entrar nesse assunto, que é aborrecedor, eu passei a tomar os medicamentos, e tomando os medicamentos a coisa melhorou, sim, 10 vezes mais. O duro é a gente lidar com as frustrações, mas eu acho que isso é pra todo mundo. As frustrações que eu falo são na busca de um novo trabalho. Às vezes as pessoas olham o meu currículo e falam que o meu currículo é maravilhoso. Não maravilhoso, é bom. E que eu vou conseguir emprego rápido. Mas eu não acho o suficiente. Eu não acho que seja, pra mim não é o suficiente. Eu quero mais, porque eu tenho planos maiores. É bem difícil essa situação. Mas essa é a parte 1 de como eu tive meu diagnóstico do transtorno bipolar. O meu transtorno bipolar não é o tipo 1. Não sei como que ele aconteceu. A gente não sabe como que chega até aqui. Mas esse diagnóstico esclarece muitas coisas da minha jornada. E é aqui que eu encerro esse vídeo. Ainda vamos ter a parte 2. Muito obrigada. Por favor, não esqueçam de deixar um like. Não esqueçam de se inscrever no meu canal. E se você puder, quiser comentar, fique à vontade. Beijo, beijo. Gratidão.